A chave da riqueza. Soluções para um novo mundo. Eu sou o Fernando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a riqueza. A riqueza verdadeira. Será que existe uma chave para isso? Vamos lá. Havia um chinês muito pobre, miserável, morava nas ruas, comia restos de comida, virava lixos, dormia nas calçadas, tinha uma vida extremamente miserável. E aí um dia ele se abastou de numa lata de lixo que ele encontrou bastante comida, comeu e tal. Só que nos outros 2-3 dias ele passou fome, não conseguiu encontrar nada para comer. Então, em meio à sua miséria, ele pensou assim: quando eu achar comida, eu vou guardar, nem que seja um pouquinho, para comer no outro dia, caso eu não encontre nada. E aí, se eu encontrar, eu guardo a que eu encontrar e como a que eu guardei. E aí, assim ele fez. Passou 2 dias com fome, ele encontrou comida, aí ele guardou um pouquinho e para o outro dia, comeu outro pouquinho. Só que quando ele foi catar a comida que ele havia guardado, tinha um rato que havia comido a comida dele. Ele ficou muito nervoso, ficou muito triste, mas acabou não falando nada. Fez isso pela segunda vez e aí o rato foi lá e comeu a comida que ele havia guardado de novo. E aí ele se zangou e disse para o rato: posso saber por que você está comendo toda a minha comida que eu estou guardando? Eu sou um miserável, desgraçado, pobre, não tenho nem onde dormir, não tenho o que comer. Por que você não vai para alguma mansão, para alguma casa de algum rico, para algum restaurante de luxo e pegar comida de quem tem comida e não da minha que não tem? O rato olhou para ele e disse: a sua sina é ser miserável e a minha é ter que comer a sua comida. E ele disse: por quê? E o rato disse: eu não sei, é apenas o meu destino. Aí ele falou: mas por que é o seu destino? E o meu destino é sofrer desse jeito? E o rato disse: não sei, você vai ter que perguntar ao próprio Buda. E aí o chinês ficou pensando naquilo e falou: quer saber? Eu vou lá, eu vou perguntar para o Buda. Por que eu, desde a minha infância, eu vivo uma vida desgraçada, miserável dessa? Largou tudo que ele tinha, pegou algumas coisas e caminhou rumo aos montes aonde estava Buda. E ele caminhou dias e noite, saiu da cidade e começou a viajar pelo meio dos matos, pelo meio do deserto, pelo meio das montanhas, pelo meio das florestas. E ele já estava quase desmaiando de cansaço e de fome quando ele viu uma enorme mansão, um palácio gigantesco e todo adornado de coisas preciosas, de imagens e monumentos. Então ele bateu palma lá na frente. O dono da casa estava bem à frente numa varanda, gritou de longe: o que você quer? E ele disse: eu sou um viajante, estou indo até Buda e até que eu chegue no meu caminho vivo, poderia me dar um pouco de água, um pouco de comida para que eu possa continuar a minha jornada? O homem pediu para o seu criado abrir o portão e recebeu. Ele e a sua esposa deram-lhe alimento, deram-lhe água, deram coisas para ele se lavar. E aí, enquanto ele comia ali, com um pouco de fome, cansaço, o marido pergunta, né, pro chinês e diz: o que você vai fazer quando encontrar Buda? Ele disse: eu tenho uma pergunta para fazer para Buda e eu só vou parar a hora que eu encontrar Buda e ele me responder. Aí o velho homem, junto com a sua esposa, pensaram, meditaram um pouquinho e disseram para ele: bom, já que você vai encontrar Buda, você pode fazer uma pergunta para Buda para nós? E aí o homem, até em forma de agradecimento, disse: claro, pode perguntar. E aí o casal disse assim: a nossa filha, ela já é quase uma mulher, só que a nossa filha nunca falou. Ela nunca disse uma palavra, desde quando nasceu. Pergunta para Buda o porquê que até hoje ela nunca falou, se é alguma coisa que a gente fez ou precisa fazer para que ela volte a ter uma vida normal. Aí o homem disse: pode deixar. Aí ele pegou e seguiu a sua viagem. E ele foi caminhou dias e pegou vento, e pegou chuva, e pegou sol, e moléstias, e fome de novo, e cansaço. E aí ele tinha que subir uma grande colina. E aí, quando ele começou no pé da colina, já cansado, ele encontrou um velho mago. E o velho mago
olhou para ele e disse: onde você está indo? No meio desse frio, dessa tempestade, disso tudo. Aí o jovem chinês disse: eu vou até Buda, preciso fazer uma pergunta para Buda e que está no meu coração e eu não vou parar, a menos que eu morra. Eu não vou parar até encontrá-lo para que ele responda minhas perguntas. E aí o velho mago disse para ele: meu jovem, já que você vai encontrar com o Buda, eu gostaria que, se você pudesse, você fizesse uma pergunta para ele, para mim. E se você me prometer fazer essa pergunta para ele, eu te ajudo a chegar no pico da colina. Aí ele falou: sim, o que é? Ele fala: logo novo, eu tive uma promessa de que eu iria para o paraíso. Mas eu não... Há muitos anos eu estou tentando e eu não morro. Eu fico vagando como mago e não morro. E assim eu não consigo ver o paraíso. Pergunta para Buda, por que eu nunca consegui chegar até o paraíso? Aí eu me disse: eu vou fazer, é uma promessa de que eu vou fazer essa pergunta para Buda. E aí o mago, com o seu cajado, fez ele subir em cima como se fosse numa vassoura mágica, e ele subiu até o pico da colina e deixou o jovem lá. E o jovem continuou a sua jornada e caminhou por alguns dias e noites e tal. Só que quando ele estava próximo de chegar onde Buda estava, ele percebeu que tinha um grande rio onde seria impossível ele atravessar mesmo nadando. E aí ele foi para um lado, foi para o outro e viu que não tinha jeito. E quando ele já estava quase desistindo, uma gigantesca tartaruga apareceu e ficou na beirada olhando para ele. E ele disse: o que você está me olhando? O que você quer? Aí a tartaruga nada respondeu, ficou olhando para a cara dele e disse: bem que você poderia me atravessar o rio, não? Aí a tartaruga disse: venha, eu te ajudo, eu te atravesso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, bom, já estava ali mesmo, subiu no casco da tartaruga e a tartaruga nadou por horas, rio adentro, até chegar ao outro lado da margem. No meio do caminho, a tartaruga disse: para onde você está indo? Aí o chinês pegou e disse para ela: eu tive uma vida muito estranha, com muitas mazelas, muito sofrimento. Eu vou até Buda para poder entender o porquê que essas coisas aconteceram comigo. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para Buda e eu tenho que ir até ele, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Aí a tartaruga disse: uau, que legal. Você não faria um favor para mim? Já que você vai falar com o mestre Buda? Aí o chinês disse: claro, pode dizer. Aí quando a tartaruga chegou do outro lado do rio, que despejou o seu amigo lá, a tartaruga olhou e disse: quando nova, eu tive uma promessa de que eu seria um grande e poderoso dragão. Mas já faz mais de 200 anos que eu estou aqui como tartaruga e nunca me transformei num dragão. Eu queria saber se o oráculo estava mentindo ao meu respeito, sobre eu me tornar um dragão. Pergunta para Buda por que a profecia não se cumpriu na minha vida. Aí ele disse: pode deixar, você me ajudou muito, eu vou fazer essa pergunta para Buda para você. E aí ele correu durante algumas horas e até que ele chegou no lugar sagrado onde Buda estava. Quando ele chegou, ele respirou fundo, sentiu o ar da purificação divina de Buda, tirou os seus sapatos sujos e velhos, maltrapilhos, colocou a mão no seu rosto, foi até a imagem de Buda, se ajoelhou e pôs o rosto no chão e fez uma reverência a Buda, dizendo: mestre, eu o salvo. E aí Buda olhou para ele e disse: oi, meu jovem, seja abençoado. O que o traz até mim? Aí ele diz assim: eu vim de muito, muito longe. Eu tenho algumas perguntas a fazer a você e eu gostaria de... O Buda levantou a mão e disse para ele: sim, eu vejo que você tem bastante questões em seu coração para me perguntar. Eu vou lhe responder, mas só tem um detalhe. Você só vai poder me fazer 3 perguntas. Eu só vou lhe responder 3 perguntas. Então pense direitinho para que você não cometa nenhum erro. Aí o chinesinho pensou e falou: o homem, o dono da casa, já tinha me ajudado. E, né? E o mago também, se ele não me ajuda, talvez eu tivesse morrido congelado naquelas colinas.
E se não fosse a tartaruga, eu nem atravessaria. E aí ele pensou, com a pergunta dele seriam 4 perguntas e ele precisava de 3. Então ele fez uma autorreflexão em seu coração. Ele pensou assim: bom, a minha questão é uma questão muito simples. O que eu quero saber não vai mudar muita coisa. Eu sou pobre, vou continuar sendo pobre, sempre fui pobre, e independente do que ele falar, não acredito que vai mudar nada. Mas a resposta para essas pessoas pode mudar a vida delas. Pessoas que passaram a vida inteira esperando uma resposta para ter paz na sua vida. E então ele pegou e fez a pergunta do homem rico, do casal, pro Buda, e disse pro Buda, fez a pergunta, né, pro Buda a respeito da filha dos dois, do casal rico lá da cidade. E aí Buda disse que a moça, ela só não falou até hoje porque ela só vai falar o dia que ela se encontrar com a sua verdadeira alma gêmea, o homem que vai amar e casar com ela. Aí ele, tá, beleza. Bom, e o do mago? O mago, ele queria saber por que ele não encontrou, não foi para a eternidade ainda, para o paraíso, a qual ele estava destinado depois de ajudar muitas pessoas. E aí Buda disse para ele, ele não foi porque ele não consegue largar o seu cajado. Ele é tão apegado àquele cajado que ele não vai conseguir ser levado ao paraíso enquanto ele tiver com aquele cajado místico que o prende aqui na Terra ainda. Ele, tá. Aí ele falou, e a tartaruga? Que recebeu a promessa de que viraria um dragão e já faz mais de 200 anos ela ainda continua sendo a tartaruga. Aí o Buda olhou e disse, bom, a tartaruga, ela só não se tornou um dragão ainda porque ela se recusa a sair do casco. E enquanto ela não sair daquela zona de conforto, da proteção que o casco lhe dá, ela jamais vai se tornar um dragão. Aí ele, Aí como ele não podia perguntar mais nada, Buda saiu da sua entidade e ele ficou lá sozinho. Ele voltou para dar boas novas às pessoas que o ajudaram. E aí no meio do caminho ele encontrou a tartaruga e disse à tartaruga, tartaruga, conversei com o Buda e ele deu a resposta para a sua situação. E a tartaruga ansiosa disse, e o que ele falou? E aí o jovem chinês disse para ele, ele disse que você só não se transformou em um dragão porque você ainda não largou o seu casco, o conforto do seu casco, com medo de enfrentar um mundo novo. Aí a tartaruga, imediatamente ouvindo aquilo, fez um esforço e foi descolando todo o casco do seu corpo e saiu fora. E quando ele saiu fora, automaticamente as asas cresceram e ele se tornou um grande dragão, né? E na hora que ele saiu do casco, dentro do casco havia muitas pérolas e relíquias que a tartaruga foi encontrando ao longo da sua vida e foi acumulando lá dentro. E aí a tartaruga olhou para ele e disse assim, como você me ajudou a se libertar desse mal que eu venho carregando por tantos anos e me trouxe uma vida nova, eu quero que você fique com todo esse tesouro para você, em gratidão do que você fez por mim. O homem ficou muito feliz, catou tudo aquilo, juntou e foi embora naquela felicidade. E aí no meio do caminho ele encontrou, quando ele estava descendo a colina, ele encontrou o velho mago que o ajudou a descer a colina inteira para passar pelas colinas congeladas. E aí ele perguntou, e aí, o que o Buda falou? E aí o jovem disse para ele, bom, o Buda disse que você só não foi levado ao paraíso ainda porque você não consegue soltar o seu cajado. E o cajado é a única coisa que ainda te liga aqui na Terra, com as coisas aqui da Terra. E então, no exato momento, ele fala, então eu vou soltar. Mas para ele não soltar em qualquer lugar, ele olha para o jovem e diz, toma esse bastão mágico que vai te ajudar a concluir todas as tarefas da sua vida, a fazer tudo o que você precisa, e como eu vou para o paraíso, eu quero que fique para você, em forma de gratidão, em forma de presente, por você ter feito isso por mim. E aí o jovem viu naquele momento que o fato dele se lembrar das outras pessoas, pensar no problema das outras pessoas e tentar ajudá-las, ao invés de olhar apenas para o seu problema, ele pega e diz, fica muito grato, né?
e começa a esquecer as mazelas, a má sorte a qual ele acreditava ter tido. Quando ele já está voltando, ele se lembra que ainda tem o casal para levar a informação para eles. E aí o que acontece? Quando ele chega para o casal e o casal pergunta: e aí, o que a minha filha tem? Né? Aí o jovem diz para ele: a sua filha só vai voltar a falar no dia que ela encontrar o grande amor da vida dela, que se tornará a alma gêmea. E aí o que acontece? Quando ele termina as coisas que ele está fazendo e está indo embora, a mãe diz para a filha: o moço veio com a resposta de Buda. E ele disse que você só vai voltar a falar quando você encontrar o grande amor da sua vida, que será a sua alma gêmea. A moça olha para a mãe e fala: eu sei, mãe, eu acabei de descobrir isso agora. E naquele instante, o pai da moça chamou o jovem que já estava saindo do seu território e lhe ofereceu a mão da filha em casamento, e os dois se casaram. E aquele homem, que era pobre e teve uma única oportunidade na vida de fazer algo por si mesmo, deixou de fazer para fazer pelos outros. Ele encontrou a verdadeira riqueza, que não foi ele que foi atrás. Ele foi atrás de outra coisa, e a riqueza veio na direção dele. Sendo assim, para não ficar só nas minhas palavras, né, eu vou dizer uma coisa que Cristo ele vai falar para nós, que tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, faça aos homens primeiro, para que você possa ter a sua recompensa. E, sendo assim, eu deixo aqui a todos que acompanham os vídeos que eu posto no Facebook e no YouTube essa reflexão. Espero que ajude você a entender que não há recompensa maior do que você fazer algo pelas pessoas, ajudá-las. E quando você as ajuda, você acaba abrindo caminhos para que você mesmo possa caminhar por eles. Ninguém que lança a semente de flores no meio do caminho vai encontrar abrolhos. Sendo a semente dela de bons frutos, com certeza, ela vai se sentar à sombra para desfrutar do bem que causou a todas as pessoas. Promessa de Cristo, promessa da vida, a lei da semeadura para todos nós. Forte abraço, saúde e sucesso a todos. E até já!